Seja muito bem-vindo. Eu sou Fabrício Correia e ajudo você, pré-candidato, a criar as estratégias para vencer as eleições, principalmente as eleições deste ano de 2026, a quais já estamos aí já batendo na porta, né? Nos próximos meses serão decisivos para que os pré-candidatos assumam de vez aí quais serão os cargos que vão disputar nas eleições deste ano. A gente vem já há um bom tempo ajudando pré-candidatos, candidatos no cenário político nacional. Né? Tivemos a felicidade em 2024 de atender todos os estados brasileiros, criando estratégias e ajudando aí centenas de candidatos que conseguiram a vitória nas eleições daquele ano. E agora, em 2026, a gente também já vem aí ajudando pré-candidatos e queremos agora te ajudar. Você que está aí procurando como criar estratégias, você que está meio perdido, não sabe para onde começar, e o risco de quando não sabe por onde começar é porque qualquer caminho serve. E muitas das vezes esse qualquer caminho é o caminho que vai te trazer mais custo, mais desgaste político, desgaste emocional, físico, trazendo mais rejeição e de fato não alcançando o seu objetivo tão sonhado, que é vencer as eleições deste ano. Embora é importante destacar que muitas vezes tem candidatos que disputam a eleição para deputado, para senador, não talvez buscando de fato uma vitória na eleição desse ano, mas de olho lá em 2028 para fortalecer o nome, para ficar cada vez mais em evidência, para poder trazer uma prestação de contas para a comunidade. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Nós queremos te ajudar como você pode estruturar a sua campanha eleitoral para que ela se torne competitiva mesmo antes do início das eleições deste ano. Vale destacar que nós teremos no dia 20 de julho o início da convenção partidária e essa convenção que segue até o dia 5 de agosto, quando é a data limite para a realização da convenção. Logo depois, teremos até o dia 15 de agosto o prazo final para os registros de candidaturas. E por fim, no dia 16 de agosto, por fim, mas na verdade, e aí sim o início da campanha eleitoral de 2026, a qual nós vamos escolher deputado estadual, federal, senador, governador e também o presidente da República. Bom, pessoal, essa aula eu quero deixar para vocês bem claro, nós não estamos aqui com cunho político, defendendo o lado A ou o lado B. Ela traz especificamente conteúdos estratégicos que você pode utilizar na sua campanha eleitoral. Você poderá perceber aí alguns comentários, alguns exemplos que eu posso trazer para vocês de lado da direita ou de lado da esquerda, mas isso é apenas exemplo de estratégia. Nós não vamos aqui fazer nenhum tipo de apologia a qualquer um dos lados políticos, porque esse não é o nosso objetivo aqui. Eu quero pedir para que você deixe nos comentários depois aí qual a sua cidade, o seu estado que você nos acompanha, porque é muito importante a gente saber onde o nosso vídeo está chegando e também te pedir para que você faça a inscrição aqui no nosso canal, né? Siga a gente, porque é importante para a gente trazer para vocês também esses tipos, né, de conteúdos para você poder usar aí na sua campanha eleitoral. Então vamos lá, bora começar! E para a gente começar, é importante dizer, e você pré-candidato, você assessor, ter muita consciência. As eleições mudaram, o eleitor mudou, o jeito de fazer campanha também mudou. Isso muito por conta do advento das redes sociais e os eleitores estão cada vez mais politizados. Então hoje, em 2026, não dá para fazer campanha eleitoral como lá em 2012, lá em 2014, 2016, 2018. Cada pleito exige uma nova metodologia, um novo estudo para que você identifique como você vai atuar na sua campanha. Então, se você vem aí de longa data, né, candidato há muito tempo, representante do poder público há muito tempo, saiba que nós temos muitas mudanças, né, principalmente na forma de se comunicar com o eleitor, mas também em legislação. Um exemplo, antes você podia utilizar carro de som, hoje não se pode mais carro de som solto andando pelas ruas, né? Você só pode utilizar carro de som em caso de caminhada, carreata ou alguma movimentação com ele estacionado. Então é importante você estar atento à legislação eleitoral e também entender que a cabeça do eleitor, ela mudou.
Não vamos aprofundar em legislação eleitoral, isso é um tema para uma outra aula, mas nós vamos falar sobre comunicação. O eleitor hoje, como se ele estivesse na Netflix. Ele vê o que ele quer, quando ele quer e da forma que ele quer. Então, se ele tem essa escolha, né, hoje você tem muito fácil um telefone celular, você escolhe ali, você rola a tela, você está competindo ao mesmo tempo com o Brasil na Copa do Mundo, com o gatinho bonitinho lá no Instagram, com outras informações da Choquei, por exemplo, e acaba que você, no meio de tantas informações, você tem que aparecer o seu conteúdo político. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas eu vou trazer para vocês aqui algumas estratégias de como vocês podem atrair a atenção do eleitor, né, sem você ser aí um grande produtor de conteúdo TikToker. Né? Existem diversas formas de você poder fazer isso. Mas o que eu quero que você coloque na sua cabeça nesse momento, não dá para fazer política assim como em 2012, 2014 ou 2016. E também não dá para você pensar em começar somente em agosto. Por quê? Quem começa em agosto já vai começar atrasado. Né? Não dá para você imaginar todo um planejamento, um diagnóstico, você construir uma linha narrativa, você construir uma base eleitoral, construir apoio das suas lideranças de militância e tudo mais, se você não começar agora. Se você ainda não começou esse planejamento, comece agora. Porque se você deixar para fazer somente em 15 de agosto, você vai ter menos tempo, um tempo que vai estar todo mundo correndo atrás de voto e você ali ainda pensando em planejamento e construir linhas narrativas, perdido. E sabe o que vai acontecer? Você vai gastar muito mais dinheiro, não vai ter o retorno. E assim, gente, na boa, eu fico assim pensando, como que pré-candidatos, eles pensam apenas em ir para as redes sociais e dizer, sou pré-candidato a deputado. Será mesmo que o eleitor, que nesse momento está ali olhando tantos outros conteúdos nas redes sociais, será mesmo que ele vai parar e pensar, eu não sabia em quem eu ia votar esse ano, mas agora que o fulano aqui colocou que ele é pré-candidato, meu voto está decidido, vou votar nele. Não é assim. Tanto que eleitores escolhem candidatos a deputado, senador principalmente, na última semana da eleição. É muito comum, a grande maioria, né, dos eleitores votam naqueles candidatos escolhidos na última semana. Ah, Fabrício, então quer dizer que eu só posso chegar tranquilamente, na última semana eu faço campanha? Não. Você tem que criar todas as fases de sensibilização, de motivação, né, e de mobilização para atrair esse eleitor. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas é importante você já tendo ciência que o jeito errado de fazer campanha é você pensar que só vai começar lá em agosto, sendo que nós temos um trabalho muito grande para ser feito para que você chegue lá já consolidado. Imagine você construir a sua casa e você quer a chave dela na sua mão no dia 4 de outubro. É o dia que você quer a chave da sua casa, no dia 4 de outubro. Você não vai começar a fazer o projeto dela com 2 meses de antecedência. Você vai fazer o projeto antes, vai estudar, vai analisar, vai ver se essas são as melhores formas, vai buscar exemplos, vai entender como que é o terreno, como que é a vizinhança, para depois você começar a sua obra. Então esse momento agora de pré-campanha é o momento da base, de você construir a sua base, começar a levantar as paredes, depois vem o telhado. A campanha é o momento da pintura, é o acabamento da obra. É a mesma coisa de você conhecer uma mulher ou um homem e pedi-lo em casamento no mesmo dia. O eleitor, ele está politizado. Se você chegar nele simplesmente dar o tapinha nas costas e pedir o voto, isso não vai acontecer. Então precisamos começar agora. Beleza, Fabrício, eu entendi que temos que começar agora, mas como assim? Eu não posso nesse momento pedir voto. Mas é claro que não. O voto é a parte final do processo. Você tem que criar no seu eleitor diversas formas dele olhar para você e querer que você o represente e não que você queira representá-lo. Dá para entender? Não é melhor o eleitor olhar para você e querer votar em você sem você nem mesmo pedir o voto, do que você ter que ficar insistindo no voto? Agora,
Como fazer isso acontecer? Aí é onde entra toda a parte do planejamento. Porque o jeito errado de fazer campanha é quando você vai para o improviso, quer fazer tudo de forma improvisada. Você acorda, para onde eu vou hoje? Não sei. Vamos lá na casa do fulano? Vamos. Vamos lá na comunidade tal? Vamos. Aí você acaba rodando em círculos. Quando você tem tudo planejado, você foge do improviso, você economiza tempo, economiza dinheiro e se coloca para a sua comunidade uma pessoa mais organizada. E é isso que o eleitor quer. Volto a dizer, o eleitor está mais exigente e ele precisa ver que você é uma pessoa que tem planejamento. Outro ponto importante que muitos candidatos cometem de erro agora é a falta da narrativa. Ele começa a falar de uma coisa, de repente fala de outra, de repente fala em outra coisa. Ele não tem uma linha ideológica, uma linha que ele vai defender. Quando eu falo ideologia, não é direita ou esquerda. As ideias, ele não tem aquilo tudo muito bem centrado. Existem diversas formas de narrativa que você tem que apresentar para o seu eleitor. E o importante é você ter uma consistência na sua linha narrativa. Vamos lembrar aqui de Jair Bolsonaro em 2018. Quando ele foi candidato a presidente da República, venceu as eleições, qual era a narrativa dele? Acabar com a corrupção. Para ele ser um candidato que propunha acabar com a corrupção, o que ele não podia ser de forma alguma? Corrupto. E ele demonstrou isso, durante ali o período eleitoral, ele não era corrupto. Naquele momento ele conseguiu apresentar essa narrativa e sustentou ela. Quando veio o PT, agora nas eleições de 2022, qual foi a narrativa do Lula? A volta da picanha, a volta do amor, porque ele sentia que naquele momento a população ela tinha na visão, e essa era a linha narrativa que o Lula defendeu. E aqui não estou dizendo se é certo ou errado. Mas a narrativa dele era essa, das pessoas poderem voltar a comprar a picanha, comer. Se isso aconteceu ou não, isso é outra situação, outra história. Mas também a volta daquele cuidado melhor com a população, porque vinha de uma pandemia onde o Bolsonaro ele tinha algumas falas que não eram muito bem aceitas pela comunidade brasileira. Então, o Lula sustentou a narrativa durante a campanha, assim como o Bolsonaro sustentou a narrativa nas eleições de 2018. Agora, qual é a sua narrativa? O que você vai defender? Qual é a sua comunicação? Porque comunicação sem estratégia é outro erro que muitos candidatos cometem. Além de ter uma equipe totalmente desorganizada. Não sabe quem faz o quê? Não sabe quem ele cobra para fazer uma arte para a rede social, não sabe de quem ele cobra para poder publicar um vídeo, não sabe de quem ele cobra para poder organizar uma agenda numa comunidade. E aí fica aquela campanha totalmente perdida e com isso os gastos vão aumentando cada vez mais. Campanha, gente, não é sorte. Não é como você comprar um bilhete na loteria e ir ali e, vou comprar e se der certo eu ganho. Não, não é. Campanha profissional, ela precisa de estratégia, precisa de posicionamento, de organização, de repetição das falas e de execução. Porque não adianta você receber um planejamento, a gente faz o planejamento para vários pré-candidatos, a gente faz o diagnóstico, monta o planejamento, entrega o planejamento, e não adianta você receber tudo isso e você não executar. Campanha tem que ter execução planejada no dia a dia. O eleitor, é importante você saber que quem vence a eleição é aquele candidato que consegue unir muito bem a emoção com a razão. Eu falo sempre o seguinte, nós eleitores, eu voto, você vota, nós somos eleitores. Se nosso voto fosse racional, com certeza nós teríamos outros tipos de representantes em diversas esferas do poder, seja ela federal, estadual ou municipal. O nosso voto não é um voto racional. Poucas pessoas votam pela razão. Muitas pessoas, a grande maioria, a maciça maioria, ela vota pelo lado emocional. Ela vota naquilo que ela acredita que é o melhor para ela, naquilo que ela quer para ela, mas ela não vota com a questão da razão. Não, esse candidato aqui ele é o mais preparado, olha aqui, ele é estudado, ele fez isso, fez aquilo, ele é o mais preparado. Não, vou votar nesse aqui porque a candidata é bonita,
ou porque ele fala bem, ou porque ele viralizou nas redes sociais, ou porque ele é da nossa região. Enfim, são vários motivos que fazem o eleitor decidir o voto e raramente é um voto racional. Isso quer dizer para vocês o seguinte: o eleitor, e tome muito cuidado com o que você vai ouvir agora, o eleitor ele não vota apenas em propostas. Até faço questão de frisar novamente, ele não vota apenas em propostas. Ele vota em percepção. O que é isso, Fabrício? Ele vota naquele candidato que ele entende que vai realmente executar aquilo que ele quer para ele. Por exemplo, tem uma determinada comunidade que talvez tenha um sonho de uma pavimentação asfáltica, uma estrada estadual que tem que ser asfaltada. Se ele entender que tem um candidato que realmente vai lutar por aquela obra, que ele tem condições de realizar aquela obra, ele vai votar naquele candidato pela percepção e não apenas pela proposta. Porque eu tenho certeza que muitos candidatos podem vir e propor a mesma coisa. Pode ter 10 candidatos aí que vão propor que vai conseguir asfaltar essa rodovia. Mas o eleitor vai decidir naquele que realmente demonstra que tem condições de fazer aquela obra acontecer. Agora, Fabrício, como que eu faço o eleitor perceber isso? É a linha narrativa. É o seu planejamento. Se você já identificou, através de uma pesquisa qualitativa na sua região, se você é um candidato que vem defender uma região, você identificou na sua quali que a sua região depende daquela obra, é óbvio que você vai explorar nas suas propostas essa obra. Mas não é simplesmente dizer, vou conseguir o asfalto dessa rodovia. Não, você tem que trazer todo um contexto de comunicação, de explicação, para demonstrar ao eleitor e que ele perceba que você realmente, de fato, tem condições de ser o executor, né, ou aquela pessoa que vai mediar a construção dessa obra, uma vez que o deputado não constrói, né, ele pode fazer as indicações, as emendas dele. Então, o eleitor ele precisa de percepção. E percepção a gente traz com linha narrativa e traz com comunicação estratégica. Não é simplesmente dizer que você vai fazer, você tem que demonstrar como fazer. E aí, é importante a gente entender que, lembra quando eu disse para você que não adianta apenas você chegar para o eleitor e pedir o voto? Você precisa construir nesse eleitor algumas ações. E uma delas é a sensibilização. Fabrício, o que é isso? Não adianta você conhecer uma moça, né, se você é homem, vou dar o exemplo dos homens primeiro, e depois as mulheres podem dizer aí nos comentários que eu tenho certeza que elas vão ter a mesma percepção. Homens e mulheres, se você conhece, né, se o homem conhece uma mulher numa noite, num bar, está sentado ali conversando, ele chega para ela e fala, oi, tudo bem, eu sou o Fabrício, como você está? Olha, eu gostei muito de você, eu queria casar com você. De fato, tenho certeza que essa moça vai ficar, como assim, você está doido? Nem te conheço. Né? E as mulheres também vão ter a mesma sensação. O que eu quero dizer para você? O pedido do voto é o pedido do casamento. Você primeiro conhece, você depois se relaciona e depois você faz o pedido. Então, primeiro você traz uma sensibilização. Você está fazendo uma fase da conquista. Depois você traz os motivos e, por fim, você faz o pedido. Nós dividimos a campanha em 3 fases. Primeira fase, sensibilização. Quando ela acontece? Ela vai acontecer do início da campanha, 16 de agosto, até 31 de agosto. São 2 semanas, 3 semanas ali que você não vai estar falando de propostas. Fabrício, mas o meu concorrente, meu adversário está tacando propostas. Beleza, não tem problema. O eleitor tem a memória curta, ele vai esquecer disso com o passar do tempo. Nessa fase, você vai trabalhar as suas virtudes, trazer depoimentos de outras pessoas, ter a sensibilidade com a sua região, com a sua comunidade, com o seu bairro, com a sua cidade, trazer a sua percepção, né? Demonstrar o que está de errado, o que está de certo, porque depende, se você vê um candidato de reeleição, você vai trazer tudo aquilo que você conseguiu executar para a sua comunidade. Se você é um candidato que está buscando a eleição, você vai mostrar os problemas, o que você pode fazer de diferente. Então, você sensibiliza, você traz o eleitor para a conversa.
Depois ali, logo no início do mês de setembro, de 1º de setembro até por volta do dia 23, 25 de setembro, você traz motivos, ou seja, é onde você entra com as propostas. Depois, na reta final ali, nos últimos 10 dias de campanha, é quando você traz um número. Aí é o pedido de voto. Aí é onde você vai colocar de forma bem clara para o eleitor o seu número. Tem que abrir a porta da geladeira e ver seu número lá dentro. Fabrício, então quer dizer que eu não vou no início mostrar o meu número? Vai. Seu número vai estar presente em todos os materiais, vai estar presente do santinho, vai estar presente no material gráfico, vai estar presente no seu bota, vai estar presente em tudo. Só que a sua linguagem, a sua narrativa ainda não é do pedido explícito de voto. Por mais que você vai fazer o pedido de voto. Por quê? Você vai visitar cidades que depois você não vai conseguir visitar novamente. Você vai ter que fazer o pedido de voto. Isso é claro. Mas eu estou dizendo para vocês é o seguinte, a sua narrativa ela tem que estar muito bem desenhada. Sensibilização, motivação e depois a mobilização para o voto. Claro que de tudo um pouco vai acontecendo em todas as fases, mas em níveis mais graduais você tem que fazer essa divisão de acordo com as datas. Por quê? E aí é importante a gente pensar que tudo começa no diagnóstico. Nós estamos falando aí da fase final de campanha, mas tudo vem do diagnóstico. E quando esse diagnóstico ele é realizado? Já deveria ter sido realizado, na verdade. Mas se ele ainda não foi realizado, o momento de você fazer é agora. Fabrício, o que é esse diagnóstico? O que você traz dentro desse diagnóstico? Bom, nós analisamos o cenário político, o potencial eleitoral da sua região, como está o seu nível de rejeição, qual é o seu público-alvo que você vai falar, por quê? Candidato a deputado. Você não precisa falar com todo mundo. Esses dias eu estava atendendo um candidato de um determinado estado e ele falou, Fabrício, eu preciso atuar em todos os municípios. Eu falei, para quê? Você vai desperdiçar dinheiro, tempo. Você não precisa falar com todos os municípios. Você precisa falar com o público que tem interesse naquilo que você vai falar. Se isso vai atingir todos os municípios, ok. Mas o foco não é atingir 100% dos municípios no seu estado. Você tem que pensar qual é o seu público-alvo. E aí nós identificamos, e entendemos qual era o público-alvo dele e definimos o público. A partir daí, a narrativa dele, a partir de agora, está alinhada com esse público. Aí ele está criando seus impulsionamentos, criando seus conteúdos, e aí sim ele está atingindo públicos em todas as cidades, mas aí já definido. Por quê? Vamos supor que você está no estado de Pernambuco, você tem aí quase 6 milhões de eleitores no estado, né? Um pouco mais de 6 milhões. Pensa você comunicar com todo mundo. Não tem jeito. Fabrício, a rede social, o tráfego pago me ajuda. Nem todo mundo está conectado com você. Então, nós precisamos identificar quem é o seu perfil de eleitor ideal. Uma vez que, para ser eleito deputado, de 0,5% a 2%, você já está eleito. Né? Precisa de 1% dos votos. Muitos candidatos estão eleitos com 1% dos votos. Então, é importante você entender que você precisa identificar o seu público-alvo, qual é a sua região que você é mais forte. Então, você pode listar aí as 10 principais cidades suas, pode listar outras 20 cidades, né, secundárias, que são uma região teoricamente mais fraca, para que a gente tenha comunicação distintas para cada uma dessas cidades. E aí você define também nesse diagnóstico qual será a sua linha narrativa e quem são os seus adversários dentro do partido ou da federação e quem são os seus adversários também naquela região. Gente, a arte da guerra, Sun Tzu. Se você não conhece a si mesmo, não conhece o seu adversário, não conhece o seu campo de batalha, a derrota é certa. Quando você conhece a si mesmo, conhece o seu adversário e conhece o seu campo de batalha, você tem grande chance de vitória. Fabrício, eu conheço, eu sei todo mundo aqui. Tá, mas isso está muito bem definido, está estrategicamente definido, porque uma coisa é você ter na sua cabeça. Outra coisa, e políticos, por favor, entendam, vocês são políticos. Nós entendemos de comunicação. A nossa união, comunicação e política, é que traz a vitória. Nós não fazemos campanha sozinhos, uma vez que vocês trazem a percepção, a ideia, mas nós trazemos as estratégias para vocês poderem vencer as eleições. Então, é uma união. E eu fico pensando assim, muitos políticos querem ir sozinhos.
Muitos políticos, e com todo o respeito aos meus amigos, colegas de trabalho, videomakers, design gráficos, representantes de gráficas, né, redatores, cada um tem que sentar na sua cadeira. Mas a parte estratégica tem que ter quem vai pensar para você. Eu já fiz, nos meus mais de 20 anos de campanha, já fiz filmagem, já fiz design gráfico, já fiz também redação, mas eu me encontrei na parte estratégica. Então, por ter passado por diversas tarefas dentro do universo eleitoral, hoje eu consigo entender como cada uma funciona. E cada um tem que estar sentado na sua cadeira. Você vai ter o videomaker, você vai ter o web design, você vai ter o design gráfico, vai ter o redator, vai ter o fotógrafo, tudo isso é importante. Assim como o estrategista político ele é importante para você. E aí vocês pensam que contratando somente o videomaker, você vai conseguir criar uma estratégia de campanha. Pode ser que ele tenha muito conhecimento, e vários têm muito conhecimento, mas a parte do cérebro mesmo para atuar na questão da criação das estratégias que vão além da produção de um vídeo, é preciso fazer com o estrategista. E esse estrategista é quem vai fazer o seu diagnóstico, é quem vai te falar as verdades que às vezes você não quer ouvir. E depois desse diagnóstico, é ele que vai montar o seu planejamento. E a gente faz isso como? A gente usa a nossa matriz SWOT, que ela é muito bem conhecida, onde a gente tira, né, e analisa as suas forças, as suas fraquezas, as suas oportunidades e quais são as ameaças que o seu ambiente ele traz para você. Para cada força, a gente vai atuar em cima dessas forças. O candidato ele tem facilidade para gravar vídeo. Opa, então vamos aproveitar e vamos gravar muitos vídeos. O candidato ele tem dificuldade para fazer discursos, para falar em público. Então vamos ter que treiná-lo porque ele vai ter que falar em público alguma vez. O cenário atual ele traz a oportunidade porque ele quer um candidato jovem. O nosso candidato tem 25 anos, então é uma oportunidade. O nosso cenário exige um candidato experiente. A comunidade ela quer um candidato mais experiente porque com os jovens já não deu certo. Então, se o nosso candidato ele é jovem, isso se torna uma ameaça. E por aí vai. Para cada fraqueza, a gente define uma estratégia, uma ação para poder solucionar essa fraqueza. Agora, volto a dizer, se você faz isso somente lá em 15 de agosto, você não vai ter condições de tempo para poder solucionar todas essas objeções que, porventura, venha aparecer dentro do seu cenário político. Né? E por quê? O que vai acontecer? Quando você chega lá, em agosto, sem planejamento, você quer falar com todo mundo. E quem fala com todo mundo não conecta com ninguém. Se eu tivesse aqui, nesse momento, nessa live, né, nesse vídeo com vocês, falando com médicos, com professores, com empresários, muitos já teriam saído dessa aula porque não é a conexão que eu quero. Eu quero falar com pré-candidatos nas eleições de 2026. Então, nós estamos falando com vocês. Se você está até agora no vídeo, é porque você está interessado no conteúdo. Assim é o seu eleitor. Se você começar a falar com todo mundo, com todo tipo de público, você não vai criar conexão. É a mesma coisa. Se você tem uma dor aí no peito, você vai procurar um pediatra? Não, você vai procurar um cardiologista. Assim também funciona a política. Você tem que procurar qual é o seu público especializado para você poder falar sobre os seus conteúdos. Vamos supor que você é um candidato que vai defender uma causa, porque existem candidatos a deputado que vão defender causa, outros vão defender ideologia, outros vão defender região. O candidato que defende a causa, ele pode trazer uma causa, por exemplo, do autismo. Ele vai falar sobre autismo e isso pode atingir todo o estado, mas só vai atrair o público que quer saber sobre autismo, os pais, as mães, né, famílias de autistas, enfim, é esse público. Mas se o candidato ele é um candidato de ideologia, um candidato da esquerda, ele só vai falar, né, de conteúdos relacionados à esquerda, ele só vai atrair esse público da esquerda. Vai atrair também os da direita para poder fazer hate ali nas publicações dele. E vice-versa. Se você é um candidato da direita, você vai defender uma ideologia, por exemplo, Nicolas, né, deputado federal, é um candidato que defende ideologia. Ele defende a ideologia da direita e pronto, acabou.
Não tem outro tipo de coisa que ele faz. Tanto que se você olhar, por exemplo, os projetos aprovados pelo Nicolas na Câmara dos Deputados, você vai achar um, que foi um auxílio emergencial para o Rio Grande do Sul. E olha que ele é deputado por Minas Gerais. E esse projeto também foi aprovado junto com outros 60 candidatos. Por quê? Ele é um candidato que defende ideologia. É o perfil dele. Está errado? Depende. Tem pessoas que vão achar que sim, tem pessoas que vão achar que não. Assim como o candidato que defende região. Talvez é um prefeito de uma determinada região que ele faz alianças com outros prefeitos para ele poder defender aquela região do estado. Ele não está defendendo uma ideologia, não está defendendo uma causa, está defendendo uma região. Por mais que dentro das propostas dele, ele possa ter também viés ideológico, possa ter também algumas causas, mas a primária dele é a defesa pela região. Então, que tipo de candidato você é hoje? Você vai defender uma causa, uma região? Você vai defender uma ideologia? Você é um candidato à reeleição? E isso tem que ficar muito bem claro. E lá no nosso diagnóstico, a gente aponta isso e traz as estratégias que você vai desenhar, que você vai executar, de acordo com o tipo de candidato que você tem, que você é hoje, e também alinhando a sua linha narrativa de acordo com essa percepção que tem que ser muito bem organizada. A narrativa ela tem que ser uma percepção muito bem organizada, porque nós precisamos fixar na cabeça do eleitor qual é o tipo de candidato que você é, o que você vai defender nas eleições desse ano. E isso tem que se tornar muito bem repetitivo. Ah, Fabrício, mas eu já falei disso. Cara, vou te dar um exemplo. Você não consegue fixar na cabeça 1% do que eu falei aqui para você até agora. Para você ver de novo, você vai ter que, para você compreender muitas coisas, você vai ter que reassistir essa aula, reassistir e reassistir. Por isso que é importante você entender que a gente precisa cada vez mais criar o mecanismo da repetição nas redes sociais. Muitos pensam que simplesmente postar nas redes sociais uma vez, está postado, está bacana e é isso mesmo. Não, você precisa criar conteúdos diversas vezes, mas ao mesmo tempo entender que Instagram não é um álbum de fotos, né? Você só não vai postar fotos, ele é um território eleitoral para você. Se você é um candidato, o Instagram é um território eleitoral. Não adianta você ficar postando foto ali do fim de semana, né, da bebedeira do fim de semana, ou um videozinho engraçado que você viu ali no TikTok. Não, você tem que trazer conteúdos que realmente você vai conectar. Porque postar não é comunicar. Né? Apenas postar não é uma comunicação. Gente, eu preparei, até pedindo licença para vocês, preparei um livro, que é da campanha política, o qual nós trazemos nele como fazer o diagnóstico, o planejamento e execução de uma pré-campanha e campanha eleitoral. Esse QR Code, inclusive, está aqui abaixo para você poder adquirir esse livro. É um livro físico, ele tem mais de 120 páginas, traz aqui detalhadamente todas as formas de você poder executar o seu planejamento. Está disponível, você tem aí o QR Code no vídeo ou no link aqui abaixo, também na descrição desse vídeo, você pode adquirir esse livro aí para você poder ler mais e também poder estruturar melhor a sua campanha. Uma outra questão também é sobre os rios, né? Rios é a nova televisão da política. E eu digo para vocês o seguinte, o Rios, hoje, o vídeo no vertical, ele é fundamental para você poder atrair a atenção do seu eleitor. O eleitor ele quer saber como você se posiciona. A arte em si, um card nas redes sociais, ele não vai ser a única conexão que você vai ter com o seu eleitor. Ali ele não passa sentimento, o vídeo ele passa. Então invista na produção de vídeos, né? Vídeos para Instagram, TikTok, lá para o YouTube. Também é importante você ter conteúdos no YouTube para que você tenha conexão com o seu eleitor e ele entenda a sua narrativa. Uma boa coisa que você pode fazer é participar de podcasts. Porque o podcast, nada, ele vai te dar ali uns 15 a 20 cortes que você depois pode utilizar nas redes sociais. E como que você faz isso? Encontra aí um podcast na sua cidade, na sua região, né? Participa desse podcast, fala lá por 1 hora e meia, pega esse conteúdo depois, passa para o seu editor de vídeo e deixa ele fazer os cortes para você. Você já ganha aí uns 15, 20 conteúdos para as redes sociais e você vai estar falando de você,
que é sensibilização, falando aí da sua região, sensibilização, falando de propostas, aí já é motivação, e depois ainda você vai ter conteúdos na fase de mobilização. Foi muito importante, porque você precisa entender que nem todo eleitor ele está no mesmo momento. Agora, por exemplo, eu te garanto, se você olhar para a sua família e perguntar para eles que dia é a eleição desse ano, alguns ainda vão dizer, uai, tem eleição esse ano? O eleitor, ele não está pensando em campanha. Ele está pensando agora, nesse momento, no boleto que vai vencer no fim do mês, na escola do filho, se o Neymar vai para a Copa ou não vai. Ele está pensando em muitas outras coisas e não está pensando em política. Tem eleitores que são mais politizados, que já estão aguçados, mas esta é a grande minoria. Então, o que nós precisamos pensar nesse momento é que nem todo eleitor está pensando em política. Então, se você começa a entrar na tela do telefone dele ou a ir em reuniões comunitárias para falar de política, você talvez está cravando um alvo negativo nas suas costas. Tudo isso a gente traz no planejamento. Quando você vai comunicar com o seu eleitor. E porque isso é muito importante. E aí eu falo para vocês o seguinte, existem ferramentas para você poder atrair mais públicos, que é o impulsionamento. Na pré-campanha, você pode fazer o impulsionamento de conteúdos. Você pode trazer diversos conteúdos, desde que não haja pedido de voto. Mas fazer impulsionamento sem estratégia, mais uma vez, é rasgar dinheiro. Eu estou batendo na tecla de vocês sobre a questão do planejamento. Já falei, aqui no livro a gente fala como fazer o planejamento. Nos nossos cursos a gente traz também como fazer o planejamento. Nas nossas mentorias, depois quem quiser participar com a gente de uma mentoria também, aí abaixo tem o nosso contato telefônico, a gente também fala de planejamento. Tudo tem que ser planejado. Porque se você não possui um planejamento, você fica perdido. E quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E através do planejamento, a gente precisa entender quais são os públicos que você vai atrair. Quando nós falamos de público-alvo, agora você vai poder entender melhor. Vai ficar bem claro. O que é impulsionamento? Você vira para o Instagram, para o Facebook, para a Meta, né, na verdade, e fala, eu quero que essa publicação minha aqui, ela chegue para todos os homens que têm entre 25 e 45 anos que moram nas cidades A, B, C, D, E. Você vai comunicar somente com esse público. Por quê? Talvez seja um conteúdo específico para homem. Por exemplo, Dia dos Pais. Talvez você vai trazer um outro conteúdo que você queira falar simplesmente com as mães. Vou dar um exemplo. Talvez seja um conteúdo relacionado ao autismo e você quer falar com as mães de filhos autistas. Você vai produzir um conteúdo, vai olhar ali mulheres entre 20 e 40 anos e vai jogar esse conteúdo para elas. Você vai pagar o Instagram e o Facebook para que eles só mostrem para esse público. Isso pode ser feito? Pode. Custa caro? Custa. Se você não tiver um planejamento, vai custar ainda mais caro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, invista no seu planejamento estratégico, na construção de dados, numa pesquisa qualitativa bem feita, num planejamento bem feito para que você gaste menos dinheiro e assim você tenha vantagem eleitoral. Campanha forte não é a que tem mais gente envolvida, é a que tem mais organização. O eleitor, volta a dizer, ele está olhando quem está mais organizado, porque o improviso ele vai te custar caro. Bom, Fabrício, nesse momento, o que eu ainda posso fazer então, já que nós estamos aí quase chegando no início da campanha? Você pode construir seu posicionamento, pode construir a sua narrativa, pode construir a sua equipe, melhorar a sua comunicação e fazer o seu planejamento estratégico. E para isso, quando a gente fala de planejamento, nós estamos falando de diagnóstico, planejamento, narrativa, construção de comunicação, analisar suas redes sociais, fazer reuniões semanais com você e acompanhar toda a sua jornada política. Isso nós fazemos dentro do Guia das Eleições, juntamente com a nossa equipe. Então, se nesse momento você é um pré-candidato que não sabe o que fazer, está perdido, nós estamos aqui para poder te ajudar. Nós estamos aqui para poder fazer para você o seu diagnóstico eleitoral, montar para você o seu planejamento estratégico da pré-campanha e campanha eleitoral, te ajudar na construção da narrativa, de como você vai se comunicar com o seu eleitor, a melhorar suas redes sociais,
a instruir você na comunicação offline, que são as reuniões, que são os encontros com lideranças, os encontros comunitários. Através disso, o que nós fazemos? Fizemos reuniões com você, uma reunião virtual, onde eu mesmo faço com você e vou ouvir qual é a sua realidade política. Eu monto o seu diagnóstico, monto o seu planejamento, te entrego ele e, se você quiser, eu digo que é a melhor escolha, eu te acompanho semanalmente ainda durante a sua pré-campanha e campanha eleitoral. É um acompanhamento meu, eu e você. Eu sou humano, eu não consigo atender vários candidatos, por isso que a gente tem um número limitado de atendimento, já que os nossos atendimentos são semanais, então a gente acaba limitando isso aí, eu consigo atender poucos candidatos, mas se você deseja ter a nossa consultoria, a nossa mentoria para a sua campanha, está aí o nosso telefone, é só você mandar um WhatsApp, falar comigo, falar, Fabrício, quero saber mais sobre a mentoria com você para a nossa pré-campanha e campanha eleitoral, eu vou te explicar detalhadamente como que você pode fazer. E, gente, a eleição de 2026 ela não será vencida apenas pelo candidato mais conhecido. Ela será vencida pelo candidato mais preparado. Se ser mais conhecido fosse sinônimo de votos, eu te garanto que muitos famosos não teriam perdido as eleições de 2022. Dá uma pesquisada depois, vê lá quem foram os candidatos às eleições de 2022 famosos que perderam as eleições. Tiveram muitos. Nem sempre é o mais conhecido, é aquele mais preparado. Você está preparado para vencer as eleições? Você tem certeza? Você tem um diagnóstico nas mãos? Você sabe por onde começar? Você sabe o que vai fazer amanhã? Sabe o que vai fazer semana que vem? Sabe o que você vai fazer no primeiro dia de campanha? É isso que eu vou te ajudar. Então mande aí um WhatsApp que eu vou te explicar melhor como nós vamos te ajudar durante esse processo eleitoral. E está aí também o livro da campanha política que você pode adquirir através do QR Code que está na tela ou também no nosso link que está abaixo. Gente, deixe seu comentário, diga pra gente o que você achou da aula. Eu espero que tenha te agradado, a gente esteja sempre produzindo conteúdos e eu te encontro em um próximo vídeo. Valeu demais, um forte abraço e até a próxima.